sejam muito bem-vindos ao IharaCast. Neste episódio, a gente vai tratar sobre plantas daninhas na cultura da cana-de-açúcar. Para esse bate-papo, a gente tem um convidado muito especial. Ele é pesquisador e está conosco, Marcelo Nicolai. Seja muito bem-vindo, Nicolai. Prazer em estar com você mais uma vez. Prazer é meu, Kellen. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Estou à disposição. Muito obrigada. Vamos começar, então, entendendo qual é o cenário da cana nesta temporada. Conta pra gente um pouquinho do que você tem vivido aí no seu dia a dia. Kellen, finalmente temos um cenário promissor, né? Após aí 2 anos de bastante desafio, né? Esse ano está um ano mais normal. A gente está vendo as unidades investindo bastante em renovação de canavial, né? Tudo orientado pelo preço da cana, obviamente, né? Mas a renovação de canavial nos leva a uma situação de maior TCH e, consequentemente, canas mais limpas, né? Então, o cenário é muito promissor. É promissor no sentido de produzir mais, mas também de adotar mais tecnologia, né? Então, muitas das coisas que a gente viu acontecer nos anos secos que tivemos recentemente deram espaço aí a um investimento um pouco maior, adoção de novas tecnologias e, consequentemente, um manejo de formação de canavial muito melhor, de maneira geral, e uma açucaria que se apresentou com brotação melhor e que também vai favorecer a adoção das práticas de manejo inteligente de plantas daninhas em cana, né? Que interessante, Nicolai. Você traz, então, um cenário que parece ser mais promissor para a adoção de novas tecnologias diante do que você nos coloca. Eu prestava atenção ao que você dizia quando você mencionou a seca da última temporada. Como é que são as condições climáticas nesse momento? O que você viu até agora? Bom, nós sempre destacamos que o melhor herbicida é a cana, né? Então, quando eu tenho cana cobrindo as áreas, eu fatalmente terei menos problemas de plantas daninhas, independente de quais sejam. A gente está vendo esse ano um canavial que se desenvolveu melhor, uma oferta maior, de forma geral, de precipitação para o segmento como um todo, independente da região que a gente está trabalhando, né? E isso levou a uma situação mais confortável de manejo de planta daninha de forma geral. Isso pensando em fechamento de canavial. A gente nunca pode esquecer que, mesmo numa condição de mais fácil desenvolvimento de cana, eu preciso adequar bem minhas ferramentas, né, escolher bem esses herbicidas para que as operações de controle sejam seletivas, né, e sempre levando em consideração que, apesar do melhor ano, nós temos uma herança, principalmente no sentido de sementes de plantas daninhas dos anos passados, né, que vão continuar cobrando um bom manejo, ainda que a cana esteja se apresentando de forma mais confortável, mais normal esse ano, também com relação à questão de fechamento no limpo. Interessante, você falou em ano mais confortável, mais normal, e é dentro desse cenário que você nos explica em que estamos, eu gostaria de entender como é que são as condições para fazer o manejo das daninhas, se elas estão atuando de uma maneira mais desafiadora, está mais difícil controlar? Conta para a gente. Kellen, a dificuldade, ela se mantém, porque nós temos um desafio muito grande, né? São muitas situações, são muitos ambientes explorados, a questão principalmente de precipitação é muito variável quando eu venho do Paraná para o Mato Grosso, passando principalmente por São Paulo, e isso me leva a ter que adotar diferentes estratégias. De forma geral, nós batemos muito na importância do residual, né? Então, os 2 anos passados, com as falhas que tivemos de fechamento, elas nos levaram ao incremento do banco de sementes. Isso torna o manejo sempre mais complicado em função da pressão de infestação, mas é baseando numa capacidade de residual adequada que eu vou poder ter um bom desenvolvimento dessa safra. O que eu digo que é mais normal ou confortável é o fato de que a cana vai me ajudar esse ano, diferente do que eu vi acontecer o ano passado. O ano passado nós tivemos um canavial que não fechou. Então, mesmo na melhor das estratégias herbicidas, eu tive falhas. Agora, a partir do momento que eu vejo uma cana vegetando melhor, uma cana verde, principalmente nas açucarias, né, e que a gente percebe uma questão de precipitação mais homogênea, principalmente aí já fechando agosto, entrando para setembro, com aumento de fotoperíodo, de temperatura, a gente imagina que esse canavial vai facilitar a nossa vida, né? Mas a grande mensagem
é que o residual adequado já deveria estar no solo desde a abertura de safra, tem que continuar sendo contemplado agora, que nós estamos caminhando aí para essa transição para a umidade, né? E a gente vai ter que continuar lembrando dele mesmo nessas soqueiras mais velhas, que de repente a gente normalmente tira um pouco o pé do herbicida, porque elas passaram 2 anos aí de alta infestação de plantas daninhas de forma geral, né? Muito bem. E dentro desse contexto que você coloca, quais são as melhores práticas que você tem observado ao longo da sua carreira para fazer um manejo mais próximo do ideal para conter o avanço dessas plantas daninhas? Bom, a primeira questão é que não existe receita milagrosa, né? Eu sempre falo que o cara que trabalha com recomendação de planta daninha, ele não pode ser padeiro, ele não pode vender sonho, né? Ele tem que trazer realidade. E a realidade é que cada ano vai ter uma história, né? Principalmente nos anos mais problemáticos. Agora, de forma geral, nós temos que lembrar que o residual é o nosso maior aliado. E para eu ter residual, independente da situação, com ou sem oferta de umidade, por exemplo, eu preciso ter dose no solo. E essa dose ela tem que ser adequada em relação à época do ano, ao ambiente, principalmente com relação à argila, né? E a conhecer as plantas daninhas que eu tenho ali para serem controladas, né? Então, produtos novos, como por exemplo o piroxsulfone, que está dentro do Falcon e do Ritmo, vêm somar demais nesse manejo, porque são produtos muito seletivos, são produtos com capacidade de efeito residual mesmo na seca e que vão oferecer um conforto do ponto de vista de distribuir esse residual ao longo da safra e entrar nas chuvas propriamente ditas aí em outubro, sabendo que eu não vou ter que voltar ou reaplicar essas áreas como vimos tanto no ano passado. Então, a melhor referência que eu teria é confiar no residual, né, e nunca deixar para depois para aplicar. Essa foi uma outra coisa que aconteceu muito pela herança dos 2 anos traumáticos que tivemos, o pessoal tentando tirar o pé das aplicações de seca. Não é esse o caminho. O caminho é colocar o residual no solo e deixar ele trabalhar para mim. Excelente, essas últimas dicas que você está trazendo aqui para a nossa audiência. E, por fim, para a gente amarrar tudo que foi dito, Nicolai, você falou várias vezes sobre residual. Qual é a regra de ouro? Você aqui deu dicas, né? Nunca deixar para depois, ter sempre um residual no solo. Qual é o grande erro que você observa muita gente cometendo na hora de fazer esse manejo aí da canavial? Kellen, titubear é o grande erro. Nós temos muita informação, nós temos muitos resultados que comprovam a eficácia de você trabalhar baseada no residual. Eu, inclusive, chamo isso de manejo inteligente de plantas daninhas e sempre falo que o inteligente aí não tem nada de fora do comum, é só você ser esperto no sentido de colocar as ferramentas mediante seu braço operacional permite. Então, o grande toque é esse, não espere, não é mais essa realidade que existe, nós temos que colocar o herbicida assim que cortamos, assim que plantamos as áreas, né? E temos que conhecer muito bem o ambiente que eu estou trabalhando, principalmente com relação à época e questão de argila, para eu posicionar dose e produto, né? E sempre basear no residual. O residual, ele tem que funcionar como se fosse um seguro, né? Você paga o seguro para não usar. E eu coloco o residual no solo para que quando chegarem as chuvas de verdade, eu não precise voltar para aplicar. Então, na verdade, eu estou usando, mas eu não quero nem lembrar que eu usei, porque eles vão trabalhar em locais onde eu não quero ter que voltar. Então, a ideia geral é residual no solo e não espere. Esperar não vai levar ninguém a lugar nenhum. O mato não espera. Excelentes dicas, excelente fechamento, uma conversa direta ao ponto com o pesquisador Marcelo Nicolai. Nicolai, volte sempre, é um prazer te receber aqui no IharaCast, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, foi um prazer. Da mesma forma. E a gente segue adiante agora, a gente vai receber para o nosso bate-papo mais um convidado, Tiago Duarte, ele que é gerente de marketing da Ihara. Tiago, seja muito bem-vindo, prazer em estar com você. Olá, Kellen. Olá a todos que nos acompanham. Olá, Dr. Marcelo Nicolai. Marcelo que é uma sumidade nesse assunto, Kellen, quando a gente trata aí de manejo de plantas daninhas com eficácia, com residual. Realmente estamos aí passando por um ano diferente, né? Um ano atípico, ou até, visto os últimos anos que foram anos secos, estamos tendo um ano bom de chuva.
E para isso nós precisamos ter estratégias de manejo, né? Como o Dr. Marcelo Nicolai muito bem pontuou aí, produtos seletivos, eficazes, que vão corresponder ao residual que nós necessitamos. E a Errara, ela tem aí um momento que nós estamos passando, né, trazendo uma família de novos herbicidas, que nós nomeamos de herbicidas do futuro, porque de fato é uma nova tecnologia que nós trouxemos para o Brasil. São 2 tecnologias, o Falcon e o Ritmo. O Falcon ele já é um produto pronto, desenvolvido para a cultura da cana-de-açúcar, principalmente para controle de gramíneas e folhas largas. E o grande diferencial do Falcon é um produto que é extremamente seletivo, seja no período seco, no período úmido e com ausência de carry-over. Quando nós olhamos para o canavial, ele controla as principais gramíneas que infestam o canavial: colchão, colonião, carrapicho, braquiária e folhas largas de semente pequena, porque ele se deposita no solo principalmente na camada onde vão estar essas plantas daninhas. Mas como tudo é manejo, né, nós também temos uma outra ferramenta que é uma estratégia de manejo, que é o Ritmo. O Ritmo é um herbicida que foi lançado junto com o Falcon e ele foi desenvolvido para suprir um gap do setor também, que é o desafio do controle das terríveis folhas largas de difícil controle, mamona, mucuna, merrêmia, folhas largas de maneira geral, mas ele é um produto completo, ele é uma associação de 2 tecnologias, ele também não deixa para trás aí as gramíneas, então ele é um produto muito completo, trabalhando com seletividade e residual, sempre olhando aí para o nosso planejamento, né? Qual o residual necessário até o fechamento desse canavial. Então a Errara disponibiliza hoje para os nossos clientes 2 novas tecnologias, 2 produtos completos, cada um para um determinado momento e para um manejo, entendendo aí que nós podemos oferecer aí para os nossos clientes, para os nossos agricultores, parceiros de negócios, tecnologias que vão agregar aí com seletividade, controle residual, entregando no final um melhor custo-benefício para os produtores. Que bacana, Tiago. A gente fica muito satisfeito em saber do portfólio da Errara, das alternativas para contribuir com o agro brasileiro. E a palavra que a gente gravou para este episódio, depois de você e do Nicolai trazerem para a gente, é residual, é inovação, é realmente cuidar desse manejo integrado para ter excelentes resultados. Tiago, muito obrigada pela sua companhia. Volte sempre ao ErraraCast, é muito bom recebê-lo. Eu que agradeço. Obrigada, Tiago. E a gente fica por aqui na edição de hoje que tratou de plantas daninhas nos canaviais. Se você quiser acessar mais conteúdos da Errara, é só seguir a gente nas redes sociais. Até a próxima. Você ouviu mais um conteúdo exclusivo Errara, com informações na hora H para o seu cultivo. É Errara, pode confiar.